Pré-vendas. A tua empresa já tem setor de pré-vendas implementado? Não tem? Busca implementar um setor de pré-vendas? Hoje eu falo com o Eduardo, responsável pelo setor de pré-vendas de um dos maiores grupos de concessionários do Rio Grande do Sul. Eduardo, fala pra gente então como é que é feito hoje na empresa que tu atua a gestão de leads. Hoje nós temos um setor de pré-venda, tá? Então nesse setor de pré-venda a gente recebe toda a volumetria que a Cluster nos entrega. Ele, em tese, ele faz filtro / aquecimento, né? E ativação desse cliente. Então eles dão esse primeiro atendimento. A gente entende quais são os interesses de fato. Por exemplo, na empresa onde eu atuo, então a gente tem setores de vendas específicos, né? Então a gente precisa segmentar. Quando o lead ele entra, embora ele tenha preenchido uma série de questões, ele ainda é confuso na hora de selecionar a opção que ele realmente deseja. Então a gente faz um filtro, né, e direciona para o setor específico atender. Esse time atende, faz esse filtro, faz essa qualificação e passa para o setor específico para o vendedor iniciar o atendimento. Tá, então vamos contextualizar. Uma empresa que está começando a operacionalizar com leads, né? Ela faz ali a captação do lead, entra um volume de leads. O que essa empresa precisa entender? Ela tem que botar um setor de pré-vendas para qualificar esses leads para poder entregar para os seus vendedores? Qual é a importância do setor de pré-vendas nesse processo? Primeiramente, ela tem que ter um controle, né, de volumetria, precisa ter um controle de entrada com um aplicativo, uma plataforma que organize esses leads, para que tu entenda que canal está vindo, da onde está vindo, qual o volume, tá? E sim, né, respondendo a tua pergunta, tem que ter o time de pré-venda para poder fazer esse atendimento. Então, esse time de pré-venda, ele faz a qualificação, que é uma das partes mais importantes, né? Que seria a figura do SDR, digamos assim, né? Então ele dá esse primeiro atendimento, na medida que passa por esse processo, ele passa para um vendedor atender. Então a parte mais importante, né, é a questão da organização desses leads. Esse time ele não vai só dar o primeiro atendimento, por exemplo, né? Ele vai seguir alimentando juntamente com uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, mas ele vai seguir reativando esses clientes, né? Então é um cliente que tem um certo custo para a empresa, então a gente não pode desperdiçar ele. É necessário que esse time siga trabalhando esse cliente, siga reativando esse cliente, até que ele deseja retomar o contato conosco e segue todo o processo. Sim, é porque a gente tem um ciclo de vendas, né? Às vezes leva 30 dias, 60 dias, 90 dias. Isso. O importante é manter o lead engajado. Quantos leads hoje por mês tu trabalha interagindo? A gente tem uma volumetria de 3.500, quase 4.000 leads. 60% dessa base aí a gente já consegue qualificar e entregar na mão do time de vendas, né? Então a outra parte, né, esses outros 40% ficam nessa questão de reativação, né, e de e-mail marketing. Claro, esse e-mail marketing é uma das partes mais fundamentais, né? Então a gente não vai ficar só tentando contato com ele. A gente vai tentar reativar ele falando sobre o produto, né, de uma forma institucional da empresa, de uma forma, né, específica. Então a gente tem esse trabalho de reativação. Tá, e quais são os parâmetros para definir se um lead é qualificado ou não é qualificado dentro do processo de compra? A gente precisa dar esse primeiro atendimento e já colher as informações que ainda faltam. Por que ainda faltam? Quando esse lead preenche um formulário, né, então ele já deixa informações conosco, né? Então a gente precisa, em alguns casos, confirmar algumas informações, que pode gerar ali 2 informações lá que ele tenha preenchido, então a gente vai de fato ali, ou ele pode ter entrado em 2 formulários diferentes, selecionando 2 opções diferentes, né, entrando de forma duplicada, mas a gente faz esse tipo de confirmação com ele, dá esse atendimento rápido, né, já identifica. Então essa primeira parte é mais importante, é confirmar as informações que ele nos passou, né, e de uma forma mais humana possível, né, não de forma robotizada. Claro, a gente tem um script inicial assim que a gente se baseia, mas a gente já entendeu que muitas perguntas nesse momento não faz sentido. A gente entende que precisa ser rápido e jogar na mão de quem de fato vai dar uma sequência em negociação. Então são questões bem, um atendimento bem rápido que a gente tem que dar. A gente tem que confirmar as informações, perguntar o essencial para ele de forma humanizada e jogar na mão do time de vendas ali específico que ele segmentou. E aí tá uma sacada legal, né? Empresas que têm um time de pré-vendas, o que acontece? Quando tu tem pré-vendas dentro da tua operação, tu consegue criar uma estrutura de topo de funil, né, para entrada de leads, que tu coleta informações mais reduzidas. Tu faz uma segmentação, direciona o lead que tu quer, aí tu coleta ali nome, e-mail e telefone, né? Consequentemente, o time de pré-vendas, por uma série de perguntas, consegue qualificar e direcionar.
vai ter um custo menor por campanha, obviamente, né? Porque tu vai estar trabalhando diversos leads, que são 3 campos para preencher. E muitas vezes tu pegar uma campanha só de Facebook, esses campos vêm pré-preenchidos. Se for uma campanha de página de captura, e claro, o lead tem que preencher. Mas a vantagem de ter o pré-vendas é que tu consegue reduzir, né, teu custo de aquisição de leads e ao mesmo tempo jogar para os vendedores leads mais aquecidos, mais qualificados, né? A importância do time de pré-venda é justamente isso, né? Se for pegar fundo de funil, é um custo mais caro, né? Então a gente precisa que a conversão seja mais assertiva nesse caso. Agora, topo de funil é um lead mais barato, em tese, né? Então a gente consegue fazer 2 ou 3 perguntas que vai direcionar para vendedores. Não, e aí entra outro ponto importante, né? Tu tem lá o teu closer, né? Um cara com custo hora, sei lá, a hora dele é caríssima, né? A hora dele é 10 vezes mais caro que a hora do teu time de pré-vendas. E aí tu vai ficar pifando para ele um monte de oportunidade de lead sem fazer uma qualificação, sem fazer uma filtragem, vai chegar uma hora que ele vai dizer, porra, peraí, tá de brincadeira comigo. Ele não vai acreditar. Não vai acreditar no processo. Como eu já tive na ponta também, antes de estar atuando hoje como um gestor de leads, eu já fui SDR, eu já fui vendedor online também. Algumas dores dos vendedores eu tenho comigo, então eu sei que o que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Por exemplo, se a gente não tem uma equipe de pré-venda, a gente pode gerar uma experiência ruim para o vendedor, né? Então ele vai com a gana ali da venda e não é o perfil que ele trabalha, então isso pode gerar já uma insatisfação dele e principalmente, né, para o cliente, né? A experiência do cliente é muito ruim. Se eu entrego um lead de uma segmentação X para um vendedor Y, eu vou ter que pegar esse cara e jogar ele para a segmentação. Então ele vai ter, além da pré-venda, vamos lá, mais para trás. Ele tem ali o formulário que ele preencheu, a equipe de pré-venda, o vendedor X, que não era o que ele buscava, né? E esse vendedor X vai ter que passar para o vendedor Y. Então a experiência do cliente fica horrível para ele, né? Ele está passando mãos em mãos, ele não está tendo um atendimento rápido. E na passagem de bastão, vamos lá, tu fez o primeiro atendimento com o cliente, né, com o lead, fez a qualificação, beleza. O lead começou a jornada de compra contigo. Como é que é feita essa passagem de bastão pro vendedor? Porque muitas vezes o lead entrou, porra, tem um primeiro atendimento muito bom, quer permanecer com aquele vendedor, né? Só que como é que fica nesse processo aí, passar o lead para um vendedor? Na nossa estrutura, a gente tem vendedores específicos, né, de canais específicos, né? Tem o vendedor online e tem o vendedor, né, presencial. Então a gente já seta esse lead para esse vendedor que a gente entendeu ou está construindo ele para um perfil totalmente digital, né? Então o que ele precisa estar? Ele precisa estar ativo ali, né, concentrado apenas ali no canal digital. O cliente, se ele entrou, digamos, às 14 horas para falar com a pré-venda, às 14h05 ele deve estar na mão do vendedor, né? Ele não pode, né, entrar às 14 e às 15 horas está na mão do vendedor. Então esse tempo aí, esse gap a gente não pode ter num segmento aí online. A gente tem que ser fluido, tem que ser rápido, né? Então estruturado para isso. Se tem uma equipe de pré-venda, não precisa ter exatamente um SDR e um vendedor de parceiro. Ele pode ter ali um SDR e 2 vendedores de parceiros. Tá? Ele só tem que estar vendendo aquele canal, para não ter esse problema de demora na hora de atendimento. Tá, e o pré-venda ele também pode fazer um processo de follow-up, de recuperação de lead. Como é que funciona esse processo? Dá para criar 2 formatos nesse, né? Um follow-up específico, né, daquele cliente que foi atendido, digamos, o lead entrou pré-venda, foi para o vendedor, terminou o atendimento ali. Tá? Se tu setar um período de contato com ele depois desse atendimento, é uma perseguição a ser feita. Tu vai questionar como é que foi o atendimento, o que faltou para finalizar uma negociação, né? Claro, essas informações têm que estar bem alimentadas dentro do CRM, para tu não ter uma experiência ruim, gerar uma experiência ruim para o cliente, perguntando como é que foi a negociação e na realidade ele já está negociado, já está ali uma venda feita. É um trabalho importante a alimentação, né, do CRM, né? Mas é isso, tem essa perseguição, né, que é após esse último atendimento verificar ali em que pé está, o porquê está, qual foi a experiência. E também parte, digamos, do lead não ser atendido, né, ou o lead deixar de interagir com o vendedor, né, ou não dar sequência ali com o vendedor. E aí entra o trabalho aí do time de pré-venda em reativar esse cliente. Pode acontecer, é normal. O time de pré-venda, SDR, vai ali em busca daquele contato, de reativação daquele contato com o cliente. Então, o pré-venda,
ele pode ser apenas reativo ou ele pode também ser proativo, né? E buscar aquela retomada de contato. Cara, qual é os benefícios hoje que uma empresa que vai implementar um setor de pré-vendas vai conseguir colher, né? O que ela vai ter de benefício a médio e longo prazo? O que tu vê? A experiência do cliente, principalmente, né? Então, o cliente hoje em dia ele já tem muita informação na mão dele. Então, quando ele entra em busca de um serviço, de um produto, né? Ele já tem as informações. A equipe de pré-venda vai filtrar essas informações, vai entender o que ele já te trouxe e vai direcionar para onde ele deve ser atendido de forma mais rápida. Então, o principal benefício é a experiência do cliente. Com o setor de pré-venda, tu consegue dar isso para ele, né? Então, se tu tem ele bem formatadinho, bem estruturado, tu vai trazer esse benefício para o teu negócio, principalmente para o teu cliente. Tu vai entender se a tua empresa está direcionando, né, o público certo, né? Então, tu vai entender a tua conversão. Se tu capta aí 3.000 leads, desses 3.000 leads, sei lá, 80% não interage contigo é porque tu está em direcionamento errado. Então, tu vai ter esse indicador, tu vai conseguir entender se de fato tu tá no caminho certo. Então, esse é um outro benefício. Você falou agora, direcionar melhor as estratégias de marketing, né? De captação. Às vezes Isso. tu acha que um canal que tá trazendo mais resultado, beleza, ele traz mais leads. Mas tu vai olhar na conversão final, o que mais gera venda não é aquele canal que Não é traz aquele mais canal, leads. exato. E o time de pré-venda, né, ou então um setor de pré-venda, um setor estruturado, né, de leads, se tu faz o caminho inverso, tu consegue entender qual é o teu tipo de cliente. Né? Porque assim, na minha ótica, tá? E de muitas empresas trabalham dessa forma, o closer, ele tem que estar focado em fechar o negócio. Né? Sim. Obviamente ele não pode esquecer de alimentar o CRM, alimentar os dados, Sim. mas o time de pré-venda vai servir muito como base de insights para quem faz o marketing, para quem entrega e gera esses leads, né? Sim. Então, o alinhamento entre o time de pré-vendas e o marketing é essencial para que tu consiga entender se aquela entrega de leads está adequada. Sim. Quais são as objeções, o que está acontecendo, por que não está avançando os leads. Se tu parar para pensar, o setor de pré-venda é um hub do marketing, né? É uma conexão, Uma conexão, né? É Então, uma extensão. claro, Então. e o time de pré-venda, o pessoal da ponta do time de pré-venda, até ele não precisa ter esse controle. Isso aí eu deixo ali, é o que eu faço, eu deixo pro gestor da área. Ele que tem que ter essa capacidade, né, de trabalhar com os números que ele tem. Então, a conversão, ele que vai ter que entender, fazer o traqueamento inverso. Né? Ele vê o lead que converteu, então ele vai ter que entender qual vendedor ele passou, qual pré-venda ele passou, né, qual foi a campanha que ele veio, né, qual foi a origem, porque quando tu não tem isso profissional na tua empresa, tu vai muito do achismo. Então, se eu sou um cara que consumo Instagram Stories, eu vou achar que tá todo mundo dentro do Stories. Sim, sim. E não é o caso. Então, tu tem que ter uma segmentação também da parte do marketing, essa conexão com o time de pré-venda, para pré-venda, tu olhar os números da pré-venda. Olhou ali, recebeu 200 leads. Desses 200, ele converteu, sei lá, 10%. Tá? Então, eu tenho que ver o que é esse 10%. Esse 10% foi por uma venda, beleza, fechou venda. Então, tu vai entender que, vou multiplicar aquela origem daqueles 10% ali. E esqueço o restante. Né? Troco o direcionamento. Vou direcionar um volume para aquela origem ali. É aquilo ali que te traz o resultado. Porque é um investimento alto hoje. Para pensar hoje, tu investir com a Meta, investir em Google, é um investimento alto. Sim. E tu precisa ter isso otimizado. Tu não pode estar rasgando dinheiro. Exato. E tem muita empresa rasgando dinheiro, né? Exato. Porque não tem uma equipe de pré-venda, não tem uma gestão para isso específico, não tem um canal, né, aberto com marketing. Sempre tem aquela briga entre marketing e vendas, isso é geral, né? Então isso não pode acontecer. Quando trabalha com leads, não pode acontecer isso. Isso tem que estar afinado. As duas têm que estar no mesmo direcionamento e querendo o mesmo resultado, que é a conversão em cada etapa. Show, cara. Obrigadão pelo teu tempo aí. Fechamos. Estamos sempre juntos. Valeu. 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 Uma empresa quer dar o primeiro passo, implementar um time de pré-vendas. O que ela precisa fazer? Cara, parei. Cara, eu quero seguinte, como é que eu vou te explicar isso? Porque eu vou dizer, eu preciso de um SDR. É isso que eu vou te responder.